Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 18 de março de 2026, quarta-feira, estamos no meio da semana. São aproximadamente 11h32 da noite. Começando pelo calendário econômico, tivemos alguns eventos importantes na data de hoje. Saiu para nós o resultado do PPI referente a fevereiro, resultado acima da previsão de 0,3 em relação à decisão do Fed sobre a taxa de juros, assim como o mercado já esperava, pessoal, com previsão de 3,75, houve a manutenção da taxa. Posteriormente, tivemos as declarações de Jerome Powell. Basicamente, ele enfatizou grandes desafios em relação ao controle da inflação, muito ocasionado, inclusive, pelas tarifas que foram impostas pelo governo norte-americano. Frisou a questão do choque energético em relação ao petróleo, em relação à guerra que vem acontecendo no Oriente Médio, que também poderá ocasionar um aumento de preços de forma generalizada. Frisou o mercado de trabalho não tão contundente, no sentido de que ainda prevalece de forma fragilizada, e acabou trazendo aí um discurso bastante apático, pessoal. O mercado, inclusive, sentiu bastante após as declarações no período da tarde. Inclusive, várias bolsas, ativos acabaram buscando a mínima do dia. Infelizmente, não houveram boas notícias ao que tange aí a economia global. Então, tivemos as três principais bolsas operando aqui no negativo. Ao que parece, o mercado já sabia, pessoal, de alguma forma aí, que as declarações não seriam tão interessantes por parte de Jerome Powell. O mercado ele já abriu sangrando, né? E após as declarações, acabou finalizando aí para nós toda essa sangria. Então tivemos S&P recuando 1,36, Dow Jones queda de 1,63 e Nasdaq também recuando 1,46. Pessoal, no Bitcoin não foi diferente, sentiu bastante, inclusive teve uma queda aí de 3,61. Neste momento, para nós, o preço a mercado 71.206 dólares. Então vamos ver o que aconteceu ontem após a análise aqui no canal e quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente tínhamos um dia D, porque sabíamos de ocasiões importantes na data de hoje, principalmente em relação à taxa de juros e posteriormente às declarações de Jerome Powell. Nós tínhamos aí como grande possibilidade seria a tentativa novamente da busca pelo topo anterior, mas tínhamos um desafio, né, pessoal, em virtude do que foi apresentado no dia de ontem, na terça-feira, em relação à formação de candlestick, volume vendedor apresentado, né, o padrão de força identificado. Nós tínhamos, né, aí falando pelo lado dos compradores, de conseguir uma movimentação verticalizada. Seria um acompanhamento on time, porque nós sabíamos, né, pessoal, o mercado indo e posteriormente recusando preço, estrutura descendente, volume vendedor prevalecendo, a gente sabia que poderíamos buscar níveis inferiores, tá? Então, quando a gente olha aqui, pessoal, principalmente reduzindo o tempo gráfico, olha como é que foi a estrutura delineada, né? A gente já vê aqui topos descendentes, o volume vendedor sobressaindo os compradores. E aí é aquela história, foi um convite para os vendedores começarem a agredir. Não quis saber nem, inclusive, a respeito da média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas. Veio de uma forma bastante verticalizada, muito contundente em blocos, pessoal. E aí foi buscar a região esperada, que era a proximidade dos 71 mil dólares, fazendo alusão à média de 20 períodos no diário. Então tivemos aqui
quase que exatamente em cima da média, a primeira recusa de preço. E aí os compradores tentando a manutenção do preço acima dessa média em virtude, né, pessoal, dos últimos dias aí, onde houve essa conquista, né, por parte destes institucionais, o que garantiu aí uma certa amplitude do preço, buscando ali a região de 76 mil. Então, pessoal, o que a gente percebe aqui nesse primeiro momento? Acho que não tem nenhuma surpresa, né? O cenário ele foi delineado para vocês aí de cabo a rabo. A gente precisava, né, de uma ação contundente, protagonista por parte dos compradores, não veio, e aí vocês sabiam, né, o que viria logo a seguir. Então, basicamente, concretizou o cenário, veio, né, a recusa de preço, não teve amplitude, não teve volume, estrutura não foi ascendente, né, recusou preço. A gente já sabia que poderíamos buscar aqui nossa segunda referência, a média de 20 períodos no diário. Acabou concretizando, estamos aqui bem próxima dela novamente. O que temos aí de possibilidade de agora em diante, pessoal? Prevejo aí talvez mais embates aqui na proximidade. Pode ser que os compradores tentem de fato aí uma retração na iminência, né, de buscar, quem sabe, a média de 20 períodos novamente aqui para nós no tempo gráfico de 4 horas, proximidade aí dos 72.600. Então tivemos aí o fechamento desse candlestick às 9 da noite, onde prevaleceu o volume comprador, mesmo que simbólico, né? É alguma coisa, a gente não pode menosprezar, porque ele foi formado próximo da média de 20 períodos no diário, ou seja, existe esse conflito, né? Os compradores eles vão querer manter o preço acima, eles vão tentar de todas as formas, porque o mercado aqui, pessoal, além de ser complexo, esses caras que estão, né, operando aqui, inclusive com bastante dinheiro, eles não costumam largar o osso tão facilmente. Então temos essa possibilidade, né, dos compradores tentarem buscar novamente a região dos 72.600. E aqui, pessoal, a gente precisa impor uma condição. Porque se a gente quer almejar novamente o preço buscando níveis superiores, a gente vai precisar da confirmação de rompimento. E aí, pessoal, é a mesma missa. O que a gente vai precisar aqui nessa região da média? Dois candlesticks, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força. Tá? Então, muito cuidado, porque existem movimentos em que, né, acaba passando da média e aí desperta aquele interesse, né? Opa, né, vou comprar porque agora o mercado vai engatar a primeira marcha. E muitas vezes, né, ele vem, recusa preço e fecha abaixo, ou seja, não caracteriza a confirmação, tá? Somente acima da média, evidentemente, para que a gente possa almejar novamente uma retomada dos compradores. Eu, particularmente, acho um pouco mais complicado diante do cenário que vem sendo delineado para nós em relação a volume, a candlestick, que foi apresentado aí nos últimos 2 dias. Mas, de qualquer forma, pelo mercado ser soberano e bastante dinâmico, a gente precisa impor essa condição. Não havendo, pessoal, a concretização desta condição, ou seja, a recusa de preço, posteriormente a gente vai, né, retornar para a região dos 71. Pode ser que haja novamente uma tentativa aí de embate ao que tange a manutenção do preço acima, porém, talvez pela fragilidade aí já de uma primeira retração, pode ser que a gente venha a perder novamente a média, e aí vai depender muito do volume que for negociado no dia de amanhã em relação à amplitude, né, que poderá ser essa queda, pessoal. Só que de qualquer forma, a gente vai utilizar como referência a proximidade aqui do nosso suporte diagonal, fazendo alusão a esses fundos ascendentes que foram formados a partir do dia 6 de fevereiro. Então, teoricamente, a gente está aqui próximo dos 66 mil. Então, pode ser que aqui seja aí um ponto de retração novamente por parte dos compradores, obviamente considerando aí essas hipóteses, tá, pessoal? Então, acho que basicamente é isso. Vamos ver se os compradores eles vão emergir,
aí do escuro, tentar novamente uma reação, né? E acompanhar de perto aqui na proximidade aí dos 72,5, evidentemente, essa região da média, ver se eles vão conseguir concretizar esse gatilho, ou seja, a confirmação de rompimento, para que a gente possa almejar um cenário um pouco mais positivo, tá, pessoal? E aí, obviamente, concretizando essa confirmação, a gente pode tentar almejar, quem sabe, a região desse topo anterior, proximidade dos 76.000 novamente, tá? Então vai depender muito do que rolar aqui. Acho mais difícil, porém a condição está imposta, porque pode acontecer, obviamente, você precisa estar preparado diante de tais possibilidades, tá? Outra possibilidade também é o mercado ficar, né, mais lateralizado aí, né, pessoal? E aí os compradores não conseguirem, inclusive, nem essa retração, né, esse pullback, e posteriormente reduzindo o tempo gráfico, se a gente perceber uma estrutura descendente, inclusive perdendo a mínima desse candlestick, aqui onde houve a prevalência de volume comprador, aí pode ser que a gente venha de fato buscar níveis inferiores, né, de uma forma mais rápida. Então tem toda essas possibilidades, este cenário aqui para vocês. E é óbvio, né, que pela madrugada o volume tende a ser menor, o mercado realmente fica mais lateral, porém é fundamental que você vá acompanhando o volume, a estrutura de preço, justamente para trazer esses indicativos, né, essas evidências para o seu lado, porque sempre vai pesar mais para um do que para o outro, tá? Então, quanto mais evidências, mais condicionantes você tiver ao seu favor, melhor serão as oportunidades que poderão surgir aí no seu dia a dia. Beleza, pessoal? Então, mais um dia aí, os vendedores sobressaindo, mais um dia com candlestick, né, com característica de força, ou seja, vai dificultando bastante aí a vida dos compradores, pessoal, infelizmente. Porém, vamos ver se as condições que forem impostas serão aceitas ou, pela natureza aí do destino, teremos novamente, né, o mercado buscando níveis inferiores. E aí, quem sabe, né, pessoal, até na sexta-feira aí ou no final de semana a gente vai encontrar essa região na proximidade dos 66. Então vamos acompanhar juntamente. Basicamente este é o cenário. Talvez aqui, pessoal, a gente pode até colocar uma nova referência de resistência, como houve a recusa de preço aqui nos 76. Vamos colocar para fins de estudo, como a gente estava com poucas referências aqui no gráfico, vamos utilizar ela também, quem sabe em um futuro próximo seja interessante a gente analisar. Fechado, pessoal? Acho que no gráfico é isso. Então, o cenário é esse, os pontos aí, pessoal, que vocês devem estar atentos, né, as possibilidades. Vamos acompanhar juntamente, ver aqui no livro se a gente encontra alguma alteração importante. Bom, pessoal, aqui na região dos 70.000, a gente vê um pouquinho mais de acumulação, são 7 milhões de dólares. 70.000, ele já está um pouco mais abaixo da média, então tem aquela questão, né, do mercado buscar a região de 70, os compradores novamente tentarem empurrar o preço acima, enfim, a virada de dezena é bastante comum, então tem que tomar cuidado aqui na proximidade dessa média, porque, como eu mencionei, né, os compradores eles não vão largar o osso tão facilmente, pode ser que haja bastante embate aí dentro dessa região, tá? Região de 69 também, pessoal, a gente tem acumulação 7 milhões de dólares posicionados, teoricamente 69 já mais abaixo ainda. Então são regiões, né, onde podem haver retrações, pullbacks, enfim. A gente tem lotes em demasia, 68 também, pessoal, 67. Enfim, a gente vai observando que os compradores de fato, né, eles estão posicionados aqui com bastante dinheiro nessas regiões mais abaixo,
Então pode ser que tenham retrações aqui, pessoal, justamente porque saiu aqui do ativo. Retornar aqui. Porque justamente, pessoal, são níveis, né, onde houveram um certo protagonismo aqui no passado recente, né? Então, provavelmente são pontos onde houveram encontros de abertura, fechamento, máxima e mínima de preço. Então, total sentido, mas a gente vai dar maior relevância ali na proximidade dos 66, tá, pessoal? Entre os 66 e os 65, aí sim a gente tem, fazendo uma conta de bar aqui, são quase 18, 19 milhões de dólares posicionados. Então, total sentido aqui nessa região, pessoal. Justamente porque temos um suporte, né, diagonal a ser estudado e trabalhado aqui, evidentemente, pelo que aconteceu no passado, respeito mútuo pelas retrações, né, seguindo a sequência lógica. Então, total sentido também. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Mais para baixo talvez não faça sentido neste primeiro momento. Vamos ver aí como é que teremos nas próximas horas as movimentações aqui no Bitcoin. Vamos ver se os compradores, né, eles vão conseguir de fato aí uma tentativa de buscar a média e quem sabe, né, pessoal, concretizar aí o rompimento. Precisamos dessa confirmação, caso contrário, já sabemos o cenário. E aí é com vocês aproveitar essas oportunidades. Fechado, pessoal? Então, vou encerrando a análise de hoje, um pouquinho mais cedo, 11h49 agora. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.